Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e aqui neste vídeo nós vamos falar sobre treinamento e um aspecto específico do treinamento. Dentro de todo o conjunto de princípios do treinamento, e lembra que quando a gente prescreve treino para alguém, para que eu extraia os melhores benefícios, os melhores efeitos desse processo de treino, eu tenho que respeitar algumas regras, algumas normas, algumas diretrizes, que são os princípios do treinamento. Desse conjunto de princípios do treinamento, você conhece o princípio da sobrecarga de treino, o que ele é exatamente, o que ele significa e a importância dele para as nossas decisões em relação à prescrição do treinamento? Vamos falar do princípio da sobrecarga. Pessoal, vamos lá então. Vamos falar aí, então desse primeiro princípio, desse um dos princípios do treinamento, que é o princípio da sobrecarga. Por favor, antes de mais nada, deem uma olhada aqui, Cássio, eu não lembro exatamente o que são os princípios do treinamento, ou os princípios científicos do treinamento. Dá uma olhada no vídeo que tem aí antes, se tiver alguma dúvida em relação a isso, e ao que significam esses princípios, o que significa a lógica do processo de treino. A grande lógica do processo de treino. Dá uma olhada nesse vídeo antes sobre os princípios do treinamento, mostrando efetivamente esse conjunto de conceitos mais básicos sobre esse tema. De todos os princípios que nós falamos aqui, um deles é o princípio da sobrecarga, que diz para a gente o quê? Lembra que princípios é um conjunto de regras, normas, diretrizes que você tem que seguir para extrair o melhor conjunto de efeitos de treino. O princípio da sobrecarga diz o seguinte para a gente: para que ocorram adaptações no organismo, que essa é a grande lógica do processo de treino, você prescreve treino para induzir adaptações, para obrigar o organismo a adaptar, mudar morfológica e funcionalmente. Para que essas adaptações ocorram, o organismo deve ser exposto a um nível mínimo de solicitação funcional. Quando eu falo em solicitação funcional, eu estou falando em carga de treino, estou falando em estresse fisiológico. Dá uma olhada nos nossos dois vídeos aqui sobre carga de treinamento, estresse de treino. Então olha aí, o que é o princípio da sobrecarga? Para que ocorram adaptações, deve haver um mínimo de solicitação funcional em cada uma das sessões de treino. O organismo, portanto, deve ser exposto a um nível mínimo de estresse, de ruptura homeostática, para que ele mude. Se isso não acontecer, as adaptações não vão ocorrer, não adianta, mas esse exercício é bom ou ruim, eu gosto desse exercício. Não adianta. Se não houver um nível mínimo de ruptura homeostática, a exposição ao nível mínimo de exigência do ponto de vista do funcionamento do coração, do sistema respiratório, do sistema endócrino, do próprio músculo esquelético, do metabolismo em si. Cássio, como assim solicitação funcional? Tem nos vídeos nossos aí sobre carga de treino, mas o coração está aqui com débito cardíaco de repouso de 5 litros por minuto. Aí o máximo que eu tenho são 20 litros por minuto. O meu treino aí, os exercícios com os seus métodos, meios, também tem vídeo aí falando disso, está exigindo quanto? 10 litros por minuto? Isso é uma solicitação. 12, 14, 15, 17, 18, 20 litros, quer dizer, está exigindo o máximo. Isso é solicitação funcional. Isso vale para todos os órgãos e sistemas. Portanto, cada um dos órgãos e sistemas e o organismo como um todo, em cada sessão de treino, deve ser exposto a um nível mínimo de exigência de funcionamento de cada órgão e sistema, para que esse órgão, esse sistema, o organismo como um todo, mude, se adapte. Esse nível mínimo de solicitação é que vai determinar o impacto fisiológico da sessão de treino sobre o organismo. É ele que vai determinar o quanto o organismo vai estar sendo ameaçado, adequadamente ameaçado e colocado a partir daí em estado de alerta, que é isso que significa o estresse e é isso que determina, na exposição crônica a esses estresses, as adaptações. Cássio, como é que eu sei então, para respeitar o princípio da sobrecarga, como é que eu sei qual é esse mínimo que cada indivíduo necessita? Não tem outro jeito, eu preciso fazer a avaliação. Por quê? Como é que eu sei o mínimo? Conhecendo o máximo. O indivíduo tem um VO2 máximo de 50 ml por quilograma minuto, então ele tem um mínimo de intensidade, de volume de treino, de frequência de treino.
Esse mínimo é determinado pela carga, esse mínimo de solicitação é a carga. E a carga é determinada por quem? Pelos componentes dela. Olha o nosso vídeo aí, por favor. A intensidade do treino, o volume do treino, densidade quando o treino é por meio de ações, né, intermitentes, intervaladas, e a frequência de exposição ao estresse. Então, o que determina o nível mínimo é o máximo que cada um tem. Não, mas o outro tem 40 ml por quilograma-minuto. Então, a intensidade mínima é outra, o volume mínimo é outro, a frequência mínima é outra. E eu, então, a partir do mínimo, eu entendo o que é o ótimo para cada indivíduo. Quanto melhor for o nível funcional, a intensidade, o volume, a frequência, tudo isso sobe. Então, o mínimo é condicionado pelo que o indivíduo tem de máximo atualmente. Isso significa também dizer o seguinte: eu começo a treinar com um estresse adequado, respeitando o princípio da sobrecarga. Daqui a algumas semanas, esse indivíduo já começa a apresentar algumas adaptações. E aí, o mínimo é sempre igual? Não. O mínimo de hoje já não é o mínimo de solicitação funcional de amanhã. Como é que eu sei, Cássio, como isso funciona? Nós temos que conhecer a lógica e a cinética como um todo e as particularidades de adaptação do organismo aos vários estresses de treino, treino de força, de capacidade aeróbia, de resistência, de capacidade anaeróbia, de velocidade, de flexibilidade. Para cada uma das capacidades motoras condicionantes, nós temos que entender o que os estímulos determinam em termos de time dessas adaptações, para ir fazendo ajustes já também semanalmente no nosso planejamento. Por isso que não dá para ter treino, hoje eu vou fazer isso, amanhã aquilo. Isso não é treino. Então eu já planejei. Como eu conheço esse perfil de resposta, esse padrão de respostas frente aos estímulos, eu já estou fazendo semanalmente o ajuste, portanto evoluindo com a carga de treino, com o estresse de treino, dentro do que se conhece aí na literatura e das minhas experiências práticas em relação à evolução da carga. E periodicamente, em algumas semanas, 6, 8, 10, 12, dependendo do que se está treinando e com quem é em si, eu faço as reavaliações para conhecer a nova realidade funcional máxima atual e definir o novo mínimo e agora, dentro desse novo nível mínimo, continuar fazendo o meu planejamento para garantir o melhor nível de evolução dessas cargas de treino semana a semana, de forma ondulatória, em cada um dos microciclos ordinários, choque, regenerativos. Isso é outra história, é outra conversa que temos aqui também. Tudo bem? Então é assim que nós definimos qual é o nível mínimo. Para fechar aqui, dentro desse princípio, na minha ótica, é que se estabelece, ou é que se encaixa, um outro princípio que tem a ver com ele, que é o princípio que muitos denominam da individualidade biológica. Cada indivíduo é único no mundo em função da sua dotação genética e, portanto, o treinamento deve respeitar as características individuais e, a partir daí, então, respeita-se o princípio da individualidade biológica. Cada indivíduo é único e cada indivíduo deve ser exposto a um nível seu, né? Deve ser exposto a um estresse adequado, né, em relação às suas características e particularidades. Portanto, não existe um treinamento genérico que serve para todo mundo. O princípio da individualidade biológica, ele na verdade está aqui, né? Os dois têm a ver um com o outro. Por quê? Porque o mínimo de solicitação funcional depende de quem é esse indivíduo, do que ele traz de dotação genética e o que ele tem hoje construído de capacidade funcional pelo conjunto de influências que ele teve aí do ambiente desde que nasceu. Se é totalmente sedentário, se faz uma ou outra atividade qualquer, isso determina hoje, quando ele começa a treinar, que ele é diferente de todos os demais. Quem é ele hoje? Eu preciso fazer a avaliação para entender, e a partir do momento em que eu reconhecer a sua individualidade, as suas particularidades funcionais, que são somente dele, eu vou determinar qual é o nível mínimo de solicitação funcional para esse indivíduo. Por isso que, de certa forma, o princípio da individualidade biológica está aqui encaixado, né, no princípio da sobrecarga. Por quê? Porque é um mínimo para todo mundo e para saber o mínimo eu tenho que conhecer as particularidades individuais. E é isso que determina o respeito à individualidade. Entende-se a individualidade e determina-se o mínimo necessário para cada sessão, para cada semana de treino, e a evolução disso também
em função dessas particularidades individuais. Maravilha? Então esse é o princípio da sobrecarga do treinamento. Respeitá-lo significa obrigatoriamente ter que conhecer mais do nível funcional do indivíduo, e aí não dá para simplesmente qualquer um chegar, seja atleta ou não, alguém lá na academia, e aí tudo bem, vamos lá, qual o treino que eu vou fazer? Depende do que ele quer, do que ele gosta, não é nada disso. Tem um vídeo aqui falando disso. O aluno na academia tem objetivos? Dá uma olhada nisso. Não tem objetivos, mas dá uma olhada nesse vídeo, por favor. Tudo bem? Então está aí explicado o princípio da sobrecarga e junto com ele o princípio da individualidade biológica. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Deixa aqui o seu like, peço aí que deixe o seu like, deixe a sua curtida aqui no vídeo. Caso não seja inscrito no nosso canal, por favor, faça a sua inscrição, recomende o vídeo, o canal também para os conhecidos de vocês e faça parte aqui também do nosso clube de membros. Maravilha? Então, espero que tenha ficado claro aí, que tenha sido proveitoso e espero também revê-lo aí nos demais vídeos aqui no nosso canal. Muito obrigado.